dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para vocês, meus queridos alunos. Espero que estejam todos bem e vamos iniciar a nossa aula cujo tema é distância entre dois pontos. No cálculo da distância entre dois pontos, nós veremos três casos. Esse primeiro caso, ele é aplicado quando esses dois pontos, quando a distância entre esses dois pontos for um segmento paralelo ao eixo 0x. Vejamos aqui no exemplo. Eu tenho aqui o ponto B e tenho aqui o ponto A. A distância do ponto B até o ponto A, ou vice-versa, é determinada por esse segmento. E eu percebo que esse segmento aqui, o segmento AB, ele é paralelo ao eixo 0x, né? Nós estamos aqui no plano cartesiano, então eu tenho o x aqui na horizontal e o y aqui na vertical. E esse caso em que o segmento de reta ele é paralelo ao eixo 0x, a distância entre esses dois pontos ela é dada pelo módulo da diferença entre as abscissas. Quem são as abscissas? São todos os valores que pertencem ao eixo x. Então, aqui eu tenho o xb e o xa, que são as abscissas. Logo, a distância do ponto A até o ponto B, ó, essa distância aqui, ó, do ponto A até o ponto B, é dada pelo módulo da diferença entre as abscissas. Então, vai ficar xb menos a outra abscissa, que é o xa. Esse é o primeiro caso. Esse segundo caso, pessoal, nós podemos observar que o segmento, né, que representa a distância entre os pontos A e B, ele é paralelo ao eixo 0y, né? Nós percebemos aqui que ele está na vertical e ele é paralelo ao eixo 0y. Para calcular também a distância entre esses dois pontos, o ponto A e o ponto B, nós aplicaremos o mesmo entendimento do primeiro caso. Então, a distância do A até o B é dada pelo módulo da diferença de quem? Das ordenadas. Então, quem são as ordenadas? O YB e o YA. Logo, nós teremos a distância entre esses dois pontos, o ponto A e o ponto B, certinho? Bom, pessoal, esse terceiro caso, ele é um pouco mais complexo, o que não quer dizer que seja difícil. Vamos analisar a localização dos pontos aqui no plano cartesiano. Então, temos aqui no eixo X, o XA e o XB. No eixo Y, eu tenho o YA e o YB. E tenho a distância entre alguns pontos aqui. Vejamos, eu tenho a distância do ponto A até o ponto C. E tenho a distância do ponto C até o ponto B, que representa as duas situações anteriores estudadas. Essa aqui é o primeiro caso, né? O segmento, ou seja, a distância entre esses dois pontos é paralela ao eixo 0x. E aqui nessa situação, envolvendo o C e o B, ou vice-versa, paralelo ao eixo 0y. Ocorre que, analisando com mais cautela, um pouco mais de atenção, nós perceberemos que há distância entre outros dois pontos aqui, que é a distância entre o ponto A e o ponto B, que é a novidade trazida aqui pelo terceiro caso. Então, o que nós temos que fazer aqui para achar a distância, então, entre o ponto A e o ponto B? Porque para calcular a distância entre o A e o C nós sabemos, e a distância entre o C e o B também nós sabemos. Então, vamos aqui analisar essa situação envolvendo esses três pontos. Se eu perceber aqui ao
relacioná-los, eu vou perceber uma figura bem típica aqui na matemática, né? Acabamos de delimitar aqui, então, a figura de um triângulo retângulo. Aqui está o seu ângulo reto. Aqui nós temos a medida de 90 graus, né? Então, o que pode ser feito aqui para que a medida, para que a distância, melhor dizendo, entre o A e o B possa ser calculada? Então, nós vamos empregar aquele teorema famoso, né? O teorema de Pitágoras. Ele que nos permite encontrar essas distâncias quando nós temos aqui o envolvimento de um triângulo retângulo. Então, logo, se eu tenho um ângulo reto aqui, eu já sei que esse lado aqui, de frente para o ângulo reto, é a hipotenusa. Então, vamos estabelecer aqui o teorema de Pitágoras. Então, o que eu posso fazer? O lado AB, que representa a hipotenusa, será ao quadrado, né? A distância de A até B ao quadrado, que no caso é a hipotenusa, vai ser igual à soma dos catetos também ao quadrado. Quem são os catetos aqui nessa situação? Eu tenho o lado AC, que é um cateto. Então, a distância do A até o C, que é um cateto, também estará elevado ao quadrado. Mais a distância do C até o B, que é outro cateto, né? Distância do C até o B é outro cateto, vai estar também elevado ao quadrado. Aqui nós fizemos a representação do teorema de Pitágoras de acordo com a nossa representação gráfica, que foi a representação desses 3 pontos. Logo, eu vou desenvolver isso aqui agora. Como é que nós vamos desenvolver isso aqui? Então, veja só, a distância entre esses 2 pontos nós não conhecemos. Então, ela continua incógnita. Distância do A até o B ao quadrado será igual. Veja só, do A até o C não é aquele primeiro caso? É o primeiro caso, porque é o segmento paralelo ao eixo das abscissas. Então, eu faço o quê? Será XB menos o XA. Só que como é o cateto, então, XB menos XA vai estar elevado ao quadrado. Mais, agora, a distância do ponto C até o ponto B, que é aquela situação do segmento paralelo ao eixo das ordenadas. Então, como é que eu faço? Eu pego o YB e vou subtrair do YA. Então, ficará YB menos o YA. Como é um cateto, vai estar elevado ao quadrado. O que eu posso mais fazer aqui? Dando uma olhada nessa sentença matemática, eu percebo que a única coisa que pode ser feita aqui, por enquanto, é a aplicação da operação inversa à potenciação. Aqui eu tenho distância de A a B, distância do ponto A até o ponto B ao quadrado. E a operação inversa da potenciação é qual? É a radiciação. Então, ficará da seguinte maneira. Distância do ponto A até o ponto B será igual a raiz quadrada de XB menos XA elevado ao quadrado mais YB menos o YA também elevado ao quadrado. O cálculo dessa sentença matemática aqui nos dará como resultado a distância entre os pontos A e B, e será aplicada sempre quando eu quero calcular a distância entre 2 pontos e eles não estão numa situação de paralelismo com o eixo das abscissas, nem tampouco com o eixo das ordenadas. Certinho? Bom, pessoal, para fixar a teoria estudada, vamos resolver 3 exemplos aplicando a fórmula aqui do cálculo da distância entre 2 pontos.
Nesse primeiro exemplo, é pedido para calcular a distância entre os pontos A e B. O ponto A possui 8 para x, 3 para y. O ponto B, menos 4 para x e 8 para y. Aplicando a fórmula que nós acabamos de entender, o desenvolvimento dela, né? Vamos aplicar aqui, então. Então, a distância entre o ponto A e o ponto B é igual a raiz quadrada de quem? Do XA e do XB, os envolvidos aqui, né? Então, vai ficar XB, que é menos 4, menos o XA, que é 8 positivo, elevado ao quadrado, mais o YB, que é 8, menos o YA, que é 3. Também vai estar elevado ao quadrado. Resolvendo aqui, teremos distância do ponto A até o ponto B será igual a raiz quadrada de quem? Menos 4 menos 8, nós teremos menos 12. Menos 12 elevado ao quadrado, mais 8 menos 3, 5. 5 elevado ao quadrado. Resolvendo a potência agora, teremos para a distância entre A e B, a raiz quadrada de menos 2 ao quadrado, menos 12 ao quadrado, é igual a 144. Mais 5 ao quadrado, 25. Então, nós vamos ter aqui a distância entre os pontos A e B será igual a 144 mais 25, igual a raiz quadrada de quem? 169. Logo, eu tenho aqui como a distância entre os pontos A e B, o valor de 13. Aqui não foi dado se é centímetros, se é metros, então eu tenho aqui apenas a identificação pelo numeral 13. Raiz quadrada entre A e B igual a 13. Bom, pessoal, vamos fazer o segundo exemplo para que nós possamos realmente confirmando o entendimento dessa matéria. Então, o segundo exemplo, ele nos diz que é para determinar o perímetro do triângulo cujos vértices A, B e C têm as seguintes coordenadas. Vértice A, 1 e 5, B, menos 2 e 1, e o vértice C, 4 e 1. Nessa circunstância, é necessário que façamos a representação gráfica desses dados a fim de um melhor entendimento. Por isso, vamos ver aqui no plano cartesiano como ficarão localizados esses pontos aqui. Então, localizando esses pontos aqui no plano cartesiano, vamos obter o triângulo para que a gente possa dar a resposta para o enunciado da questão. O enunciado que é o perímetro. Então, vejamos. Eu tenho que marcar aqui o ponto A, representado por 1 de x e 5 de y. Então, vou sair do 1 do x e vou até o 5 do y. Como eu contei aqui 5 unidades, eu vou contar aqui também para que não saia do alinhamento. Então, olha só. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui eu tenho o ponto A, né, que é representado pelas coordenadas 1 e 5. Eu posso marcar ali, então, o ponto A. O ponto B é menos 2 e 1. Então, vou botar à esquerda de 0. Menos 2 e 1. Como está aqui mais próximo, está até mais fácil de fazer, né? Sair aqui do menos 2 e vai até o 1. Nós temos aqui a localização do ponto B. E por fim, o terceiro e último vértice, que é 4 de x e 1 de y. Então, vou sair aqui do 4 e irei até o 1 do y, que é aqui nesse alinhamento. Então, aqui eu tenho o vértice.
Como nós ainda não estamos visualizando com uma certa perfeição esse triângulo, é necessário que façamos a ligação entre esses 3 pontos, para a gente analisar melhor os lados, porque é o perímetro. E nós já sabemos que o perímetro nada mais é do que a soma das medidas de todos os lados da figura geométrica desejada, né? Então, nós queremos calcular o perímetro do triângulo, vamos aqui identificar os lados desse triângulo. Então, agora que estou aqui ligando o ponto A até o ponto C e finalizo aqui ligando o ponto A até o ponto B. Vejo vocês que fica bem mais fácil a interpretação do problema quando a representação gráfica daquela situação é feita. Então, aqui eu tenho o lado BC, o lado CA e o lado AB. Para calcular o perímetro, então, eu vou ter que saber quanto vale esse lado, quanto vale esse lado e, por fim, quanto vale esse lado aqui. E é nessa situação que nós iremos empregar a fórmula do cálculo da distância entre 2 pontos. Então, faremos o cálculo de cada um desses lados separadamente. Vamos começar aqui, então, pelo lado BC. Bem, pessoal, como o espaço aqui não permite que eu coloque a gravura, ou seja, a representação gráfica desses 3 pontos no plano cartesiano, eu já coloquei aqui no cantinho, né, as coordenadas do ponto B e do ponto C para facilitar o cálculo. Então, nós já sabemos que a distância entre 2 pontos é dada pela raiz quadrada de quem? Do XC menos o XB. Então, quem é o XC? 4. Então, vai ficar 4 menos o XB, que é menos 2. Isso aqui elevado ao quadrado. Mais quem? Mais o YC menos o YB, também elevado ao quadrado. Então, teremos aqui 1 menos 1 elevado ao quadrado. Agora aqui, só o cálculo da matemática básica mesmo para encontrarmos esse resultado. Então, teremos aqui a distância do ponto B até o ponto C é igual a... Vamos resolver aqui esse joguinho de sinal aqui primeiro, porque a potência ela está aguardando, né, a decisão de qual número aqui será potenciado ao quadrado. Então, vai ficar aqui 4 menos vezes menos mais 4 mais 2 elevado ao quadrado. Enquanto que aqui nesse segundo parênteses já dá para resolver. 1 menos 1, 0, 0 ao quadrado, 0. Então, eu tenho aqui a distância do ponto B até o ponto C, que é igual 4 mais 2, 6. Então, nós vamos ter aqui 6 elevado ao quadrado mais 0. 6 elevado ao quadrado igual a 36. Então, 36 mais 0, né? Vamos extrair a raiz dele agora. 36 mais 0, 36. Raiz de 36 é 6. Então, a distância do ponto B até o ponto C, trazendo a gravura aqui para analisarmos, do ponto B até o ponto C é igual a 6 unidades. Unidade medida, nós não sabemos qual é essa unidade medida, não especificou se é centímetros, se é metros ou qualquer que seja. Então, eu falo que são 6 unidades medidas, né? A seguir, nós faremos o cálculo da distância do ponto B até o ponto A. Agora, nós vamos calcular a distância entre os pontos B e A, lembrando que é um lado lá daquele triângulo, localizado no plano cartesiano. Então, nós temos aqui no cantinho, novamente, as coordenadas para facilitar a aplicação aqui da fórmula. E já vou logo
substituindo. Então, vai ser quem? Aqui eu coloquei o BA, então vou pegar do A para o B. Então, vai ficar XA menos XB, o XA é 1, menos o XB, que é quem? Menos 2. Isso aqui tudo elevado ao quadrado. Mais o YA, que é 5, menos o YB, que é 1. Também elevado ao quadrado. Então, vou prolongar a raiz aqui, porque ela vai envolver todo esse resultado aqui. Então, a distância de B até A vai ser determinado por também aquela imposição aqui. Vamos resolver no interior do parênteses para depois potenciar. Então, teremos aqui 1, menos vezes menos mais 2, elevado ao quadrado, mais 5 menos 1, 4, também elevado ao quadrado. Então, teremos distância do B até o A, que é igual 1 mais 2, 3. Então, vamos ter aqui 3 elevado ao quadrado, mais, aqui eu já posso calcular, 4 ao quadrado igual a 16. Seguindo aqui, a distância do B até o A igual 3 ao quadrado, 9. 9 mais 16. Distância do B até o A, que é igual a 9 mais 16, 25. Raiz quadrada de 25 é 5. 5 também, unidade de medidas. Pegando o nosso gráfico, né, o nosso triângulo lá, e vamos ver que do lado B até o A, nós temos aí a medida de 5 unidades de medidas. Então, já calculamos do B até o C e do B até o A. Agora, falta calcular do A até o C. Então, vamos calcular o último lado aqui do triângulo. Anotei também aqui no cantinho o para-ordenado que representa o ponto A e que representa o ponto C. Então, logo, basta substituirmos aqui na fórmula. A distância do ponto A até o ponto C nada mais é que o XC menos o XA, elevado ao quadrado, mais o YC menos o YA, também elevado ao quadrado. Aplicando aqui, teremos raiz quadrada de 4 menos 1 elevado ao quadrado, mais 1 menos 5 também elevado ao quadrado. A distância do A até o C será igual a 4 menos 1, 3. 3 elevado ao quadrado, mais 1 menos 5, menos 4, também elevado ao quadrado. Vamos, então, resolver essas potências para depois extrairmos a raiz do número que resultará. Então, a distância do A até o C é igual a 3 ao quadrado, 9, mais menos 4 ao quadrado, 16. Então, vamos ver aqui. Distância do A até o C é igual a 9 mais 16. Distância do ponto A até o C igual a 25. E a raiz quadrada de 25 igual a 5. 5 unidades. Bom, esse exemplo de número 3, ele traz uma pequena novidade aqui, mas que não vai constituir dificuldade para vocês, não. Vamos entender o enunciado. Sabendo que o ponto P pertence ao eixo das abscissas
e que está equidistante dos pontos A, representado por 4 e 2, e ponto B, representado por 8 menos 2. Determinar as suas coordenadas. As coordenadas de quem? As coordenadas do ponto P. Mas, inicialmente, eu já posso fazer a seguinte dedução. Se o ponto P pertence ao eixo das abscissas, logo eu sei que o par ordenado que representa esse ponto é x e 0. Por quê? Vamos aqui no rascunho relembrarmos a localização de pontos no plano cartesiano. Nós sabemos que para que um ponto possa existir, é necessário as coordenadas desse ponto. Quem são as coordenadas? Um valor de x e um valor de y. Então, naturalmente, eu terei um valor de x e um valor de y. Um valor de x e um valor de y. Um valor de x e um valor de y e também um valor de x e um valor de y. Por que eu fiz esse rascunhozinho aqui? Para a gente visualizar que todo par ordenado, ele vai possuir a localização em um dos quadrantes aqui no plano cartesiano, seja no primeiro, no segundo, no terceiro ou no quarto. Porém, há 3 eventualidades em que esses pontos não estão em nenhum desses quadrantes. E quais eventualidades são essas? São as coordenadas que envolvem 0 em um dos seus elementos. Por exemplo, se eu tenho aqui 2 e 0, vamos assim pensar, para o ponto B, então eu vou marcar no eixo X. Eu não vou marcar em nenhum dos quadrantes, eu vou marcar no eixo X. Por exemplo, vai ser aqui, ponto B. Ah, mas se eu tiver então 0 e 2. 0 e 2 eu vou marcar onde? No eixo Y. Aqui está o ponto C. De modo que eu só irei marcar um dos eixos quando um dos elementos desse par ordenado for 0. E sempre vou marcar no eixo oposto. Então, se é 0 para Y, eu vou marcar no eixo X. Se é 0 para X, eu vou marcar no eixo Y. E a outra eventualidade, né, que eu havia dito que são 3, é aquela em que o par ordenado é totalmente nulo, onde eu vou marcar na origem aqui. Então, por isso é que eu sei que as coordenadas do ponto P é representado por x e 0, porque o enunciado deixou claro que ele pertence ao eixo das abscissas, ao eixo x. Para pertencer a x, então o y tem que ser 0. Anotando, continuando a anotação aqui dos dados, para favorecer o nosso raciocínio, eu tenho que, para o ponto A, as coordenadas 4 e 2. E para o ponto B, as coordenadas 8, né? E menos 2. Só que eu tenho que entender também o significado dessa palavra equidistante, né? Que vai ser decisória aqui na nossa resolução. Então, olha só, falou que o ponto P ele está equidistante dos pontos A e B. Esse radical aqui, equi, né? Vocês já sabem melhor que eu, nas aulas de língua portuguesa, que ele significa igualdade. Então, é como se fizéssemos a representação da seguinte maneira. Aqui eu tenho o ponto P, aqui eu tenho o ponto A, né? Ó, ponto P, ponto A, e aqui, na mesma distância, o ponto B. Falou que o ponto P, ele é equidistante do ponto A e do ponto B. Quer dizer, essa distância aqui, ó, é a mesma dessa distância de cá. Então, nós vamos ter que calcular a distância, estabelecendo essa igualdade aqui, ó, a distância do ponto A até o ponto P é igual à distância do ponto P até o ponto B. A interpretação matemática aqui que nós podemos abstrair da leitura aqui dessa representação gráfica é isso aqui, ó.
a distância do ponto A até o ponto P é igual à distância do ponto P até o B, porque foi afirmado pelo enunciado que é uma distância equidistante, que é uma distância igual. Por isso, nós fizemos aqui a interpretação matemática. Agora sim é que iremos desenvolver esse cálculo. Então, pessoal, já feito aqui as anotações devidas para nos auxiliar na substituição das fórmulas, né? Vamos agora desenvolver esse cálculo. Eu quero a distância do ponto A até o ponto P. Então, vai ficar a raiz quadrada de quem? Do xp menos o xa. O xp é quem? X. Então, vai ficar x menos o xa, que é 4, elevado ao quadrado. Mais quem? Mais o yp, que é 0, menos o ya, que é 2, elevado ao quadrado. Aqui eu determino a distância do ponto A até o ponto P, que é equidistante do ponto P até o ponto B. Então, agora eu pego as coordenadas do B, xb, que é 8, menos o xp, que é x, elevado ao quadrado. Mais quem? Mais o yb, que é menos 2, menos o yp, que é 0, elevado ao quadrado. Para facilitar o nosso cálculo aqui, se eu tenho um radical antes da igualdade e o outro após a igualdade, eu vou cancelá-los. E agora fica bem mais fácil para nós desenvolvermos esses cálculos aqui. Então, eu tenho x menos 4 ao quadrado, mais quem? 0 menos 2 também ao quadrado, que deverá ser igual a quem? A 8 menos x ao quadrado, mais quem? Mais menos 2 também elevado ao quadrado. Aqui eu tenho uma potência cuja base é um número desconhecido. Então, eu vou aplicar aqui o chuveirinho de 2 para encontrarmos essa potência. Aqueles que desejarem aplicar a regra do produto notável, né, porque aqui é produto da diferença entre dois termos, também poderá ser feita. Mais menos 2 ao quadrado vai dar mais 4, que é igual a mesma situação aqui do primeiro membro, se aplica aqui agora no segundo. Então, eu tenho 8 menos x, que deverá ser multiplicado também por 8 menos x. Expoente 2, né? Repete a base 2 vezes. Mais menos 2 elevado ao quadrado, que será 4. Eu quero muita atenção aqui, porque estou fazendo por um processo mais longo para tirar as dúvidas de todos vocês. Então, muita atenção. Vamos aplicar aqui o chuveirinho de 2, né? X vezes x, x ao quadrado. Mais vezes menos, menos. X vezes 4, 4x. Agora, chegou a vez desse outro aqui. Menos 4 vezes x, menos 4x. Menos 4 vezes menos 4, mais 16. Mais 4, que será igual, vamos desenvolver esse produto aqui também. 8 vezes 8, 64. 8 vezes menos x, menos 8x. Menos x vezes 8, menos 8x. E menos x vezes menos x, mais x ao quadrado. Sobrando aqui para a gente repetir o mais 4. Bom, pessoal, feito isso, nós somos induzidos que há a existência aqui, ó, que nós temos aqui a existência de uma equação de segundo grau, porque a gente percebe, né, todos os termos aqui que compõem a fórmula da equação de segundo grau, aparentemente estão envolvidos aqui nessa sentença matemática.
E como a equação do segundo grau só tem o zero após a igualdade, nós vamos transportar todos esses termos aqui para o primeiro membro. Então, eu vou repetir esses aqui, x ao quadrado. Já posso ir juntando também para facilitar aqui, para reduzir a quantidade de termos. Então, menos 4x juntando com menos 4x, teremos menos 8x. E juntando aqui também, mais 16 mais 4, nós teremos mais 20. Agora, eu passo para o segundo membro. Depois daqui nós vamos fazer o transporte. Para reduzir aqui, acho que fica melhor. Então, vai ficar 64 positivo. Juntando aqui com 4 positivo, nós teremos 68. Menos 8x juntando com menos 8x, vamos ter também aqui menos 16x mais x ao quadrado. Então, agora sim é que eu vou mandar tudo para o primeiro membro com o sinal trocado, porque nós fomos induzidos que há uma equação de segundo grau aqui. Então, nós teremos x ao quadrado, o primeiro membro permanece intacto, não muda nada. E o segundo membro vem aqui com seu sinal trocado. Então, vai virar menos 68 mais 16x menos x ao quadrado, igual a 0. Então, esses dois aqui que são opostos, ó, vamos cancelar. Menos 8x juntando com 16x vai dar 8x positivo. E mais 20 menos 68, obteremos aqui menos 48, igual a 0. Então, por isso eu disse, né, que nós estávamos sendo induzidos à existência de uma equação de segundo grau, porque, de fato, nós temos uma equação, porém, do primeiro grau. Como é que resolve uma equação de primeiro grau? Bem fácil, né? Bem simples. Você isola o termo com variável no primeiro membro, né? Então, eu tenho aqui 8x e passa o termo independente para o segundo membro com o sinal trocado. Eu tinha aqui menos 48, então eu virar para cá mais 48. 8 está multiplicando o x, ele passará dividindo. Então, ficará 48 sobre 8. Logo, teremos para x o valor de 6. O que é esse 6? Esse 6 é o valor da abscissa. Então, o ponto P, vamos escrever aqui mesmo, o ponto P é igual a 6 para x, 0 para y. O ponto A nós já tínhamos aqui, 4 e 2. E o ponto B, 8 e menos 2. Lembrando que o ponto P ele está entre o ponto A e o ponto B. E que a distância do P até o A, aliás, do A até o P, é a mesma do P até o B, né? Aquela gravurinha lá no início que eu fiz para vocês. Isso aqui, ó. Aqui o P, aqui o A e aqui o B. E a distância entre eles é a mesma, certinho? Bom, pessoal, a aula de hoje é resumida nesses 3 exemplos, né? Primeiramente na teoria, depois na resolução desses 3 exemplos. E caso reste alguma dúvida, né? Se restar alguma dúvida, eu estou à disposição e vocês têm todos os meus canais de comunicação. Um forte abraço e não deixe de resolver as atividades lá no GR8. Fiquem com Deus.